Bom, a doutora Marja está gravando, então você tem a palavra, Ingrid. Obrigada, gente. Então, boa noite. Meu nome é Ingrid Vanzileu, sou neurologista vascular formada pela Unifesp e me foi incumbido hoje a aula de aspectos anatômicos vasculares já voltado para o exame neurosonológico. Uns temas um pouco árduos, que é anatomia e física, mas vamos lá, que a gente vai tentar deixar mais interativo. Bom, só para explicar o porquê, né, que a gente vai estudar a anatomia. Quando a gente vai fazer o exame, é primordial essa correta aplicação dos referenciais anatômicos e o reconhecimento da anatomia dos vasos insonados. A gente tem que interpretar de maneira correta esse exame. Então, o domínio da técnica vai permitir a gente o acesso em tempo real à dinâmica do fluxo sanguíneo cerebral. Desculpa, eu estou passando aqui, tá indo? Opa. Então, essa compreensão da anatomia faz a gente identificar melhor as exatas áreas envolvidas nas patologias, ter noção da hemodinâmica cerebral e, principalmente, como ela vai ficar, né, em alguns certos processos. Quando a gente vai começar o estudo, a gente começa aqui a partir da vascularização mais baixa, né? A vascularização do encéfalo, ela vai surgir lá da raiz do pescoço, tá? Ascendendo até a base do cânone. Então, essa raiz, ou seja, esse tronco, ele vem do tronco aórtico, né, onde ele vai emitir seus principais ramos, que é a artéria carótida comum, tá, a artéria carótida comum esquerda, a subclave esquerda e o tronco braquicefálico. Na maioria da população, cerca de 70%, ela sai nessa conformação. Existem alguns casos onde há umas alterações anatômicas em que esses vasos eles podem sair truncados. 8% dos casos, por exemplo, a artéria carótida comum esquerda, ela também vai ser originada do tronco braquicefálico. Tá? Então, essas pequenas alterações anatômicas podem ocorrer sem trazer patologias para o paciente, qualquer prejuízo, só para a gente conhecer. Bom, para a gente também entender onde a gente está, a artéria carótida comum, ela vai estar localizada num plano mais ou menos começando no plano externo clavicular até a borda superior da cartilagem tireoide. Tá? Essa região da cartilagem da tireoide é mais ou menos na quarta vértebra, aproximadamente. Então, até ali a gente vai ter o espaço todo da artéria carótida comum para insunar. Ela vai ascender, tá, em direção ao crânio e ela vai ter em torno de 6 milímetros. Então, como a gente falou, ela vai se originar, né, à direita do tronco braquioencefálico e à esquerda ela vai se originar da órbita. Conforme ela vai ascendendo, ela vai emitir seus principais ramos, que é a artéria carótida interna e a externa. Essa bifurcação, ela tem essa porção ela é um pouco mais larga, que a gente chama, né, do bulbo carotídeo, que ela tem em torno de 9 milímetros. Essa bifurcação, ou seja, o bulbo carotídeo, ela tem uma variação de onde ela vai se dilatar. Essas variações anatômicas também não trazem tanto prejuízo na fisiologia. Esse abaulamento, né, pode ocorrer mais próximo à carótida interna, tá? Como está mostrado aqui, então ela começa já na carótida interna. Ela pode começar essa dilatação desde a carótida comum até a interna, que tem um predomínio, e ela pode fazer outros padrões, como ela tem uma dilatação já entre as duas ou mais para a carótida externa. São algumas variações anatômicas que a gente pode encontrar. Quando a gente vai fazer insonação cervical, em busca da carótida comum, a gente começa com 2 padrões. A gente coloca o probe em direção transversal, ou seja, como se ele estivesse cortando o pescoço, e na direção longitudinal, como está na figura, em que a gente consegue vê-la de uma forma mais alongada. Tá? Quando a gente vai colocar ela de forma transversal, o probe de forma transversal, a gente consegue ver, por exemplo, algumas estruturas. Mais superior, a gente tem a jugular, tá? A veia jugular. E um pouco mais inferior, aqui a gente tem a carótida comum, tá? Só mudaram aqui as coresinhas. Quando a gente coloca ele em forma longitudinal, a gente tem na região de cima a jugular e embaixo a carótida comum. E é assim que a gente vai visualizar, tá?
Então, o primeiro ramo que a gente vai estudar da carótida comum, seguindo aqui o fluxo, é a artéria carótida interna. A carótida interna, ela tem um calibre bem maior que a externa, tá? E ela vai ascender ao longo da cervical sem emitir nenhum ramo, tá? Quando nós vamos ver anatomicamente, ela está em uma porção mais anterior ao esternocleido, ao músculo esternocleidomastoide. Então, na hora de insonar, a gente tem essa posição um pouco mais anterior para poder avaliá-la. Mas a gente também, posterior ao esternocleido, insonando em direção mais anterior, a gente também consegue visualizar tal vaso. Conforme ela vai ascendendo, a gente falou, ela não vai emitir ramos. Ela vai progredir, né, pelo canal carotídeo, ela vai adentrar o crânio pelo canal carotídeo, e lá ela vai emitir agora os seus ramos. Então, ela vai atravessar o seio cavernoso, no qual vai fazer uma curva em S, que a gente descreve como sifão carotídeo, tá? Ela vai perfurar as meninges e vai originar os seus primeiros ramos. Primeiro, o primeiro ramo é a artéria oftalmica, logo em seguida vai dar a comunicante posterior e a coroide anterior. E, por último, ela vai se bifurcar nos seus ramos terminais, que é a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. É importante para a gente entender um pouquinho dessa parte anatômica, porque quando a gente vai insonar, a gente vai estudar na física que existe uma diferença, por exemplo, de coloração, dependendo da direção em que o vaso se encontra. O sifão, por ele ter essa conformação em S, na hora que a gente vai insonar, ele pode ter cores diferentes, porque o fluxo, ele vai... a insonação, ela vai pegar em momentos diferentes do fluxo. Pode ser ele indo em direção ou ele se afastando da direção do probe. O primeiro vaso que a gente vai estudar também, que é o primeiro ramo, é a artéria oftalmica. Por que é importante a gente saber da artéria oftalmica? Porque ela é um importante ramo de colateralização. Se a gente tiver uma estenose, por exemplo, na artéria carótida, por exemplo, antes desse segmento, ela é capaz de trazer de volta, né, o fluxo. Como assim de volta? Ela consegue pegar a irrigação da externa e internalizar, que a gente chama. Então, ela muda a direção do seu fluxo. Em vez dela ser anterógrada, ela vai ser retrógrada, para poder suprir aqui em cima o resto, o finalzinho da carótida e já a porção mais superior dela. Tá? Então, ela é um importante ramo. Assim como a comunicante posterior, que também vai ser um ramo de comunicação e de colateralização que a gente vai ver mais tarde. Importante a gente saber dessa parte da artéria carótida interna, porque ela fornece cerca de 75% do sangue que vai para o encéfalo. Tá? Bom, a carótida externa, que é o segundo ramo ali que sai da carótida comum, ela vai se diferenciar principalmente porque ela tem uma direção mais anterior e ela segue em direção à face. Ela vai irrigar principalmente regiões da face. Ela emite diversos ramos. A gente não vai estudar todos os ramos, são vários, né? Mas é importante a gente saber que ela tem ramos e o primeiro é essa aqui, a artéria tireoide inferior, que ela pode ser visualizada no ultrassom, tá? Então, isso é uma das dicas que a gente está visualizando a carótida externa. A gente consegue ver esse primeiro ramo aqui na hora da insonação. E isso ajuda a gente. Tá? A carótida externa, quanto à relação entre a carótida externa e a interna, a carótida interna ela geralmente fica na posição mais dorsolateral em relação à carótida externa. Tá? 49% das vezes ela está nessa relação mais lateral. Mas a gente também tem variações anatômicas, então a gente não vai só pela parte anatômica do vaso. A gente vai também identificar, por exemplo, a característica da onda, tá? A velocidade, então tudo isso influencia para a gente poder saber quem é quem. Tá? Mas a maioria das vezes é essa mesmo a nossa relação. Então, não só um único critério. Alô? Caiu ou ainda estão me ouvindo? A gente está te ouvindo. Está te ouvindo? Estamos ouvindo. Tá mudo?
Não, estamos ouvindo bem. Direitinho. Obrigada. Então, quando a gente vai insonar de forma longitudinal, a gente consegue ver a carótida comum vindo aqui, tá? E fazendo essa bifurcação. Nem sempre a gente consegue ver essa bifurcação bem bonita, uma do lado da outra. Às vezes o vaso está mergulhando um pouquinho e a gente precisa redirecionar o probe, mas é isso que a gente consegue ver no modo B, tá? E no modo colo. Então, a gente vê os dois ramos, carótida interna e externa, certo? Quanto à artéria vertebral, ela já vem originária das artérias subclávias, tá? E ela também vai ascender, só que ela é posterior, um pouco mais para trás. E ela vai ascender pelo forame transverso. Então, ela se inicia aqui nas subclávias e ela vai ascender pelos forames de C1 a C6 e depois, no espaço atlantoaxial, ela vai se curvar e adentrar a fossa craniana pelo forame magno, tá? A gente anatomicamente divide essas porções. Essas porções vão ser V1, no momento em que ela sai ali da subclávia antes de entrar no primeiro forame de C1. V2 é toda essa parte aqui, tá? Dentro dos forames. V3 já é quando ela sai e se curva. E V4 já é a parte intracraniana. Por que é importante a gente fazer essa divisão? Algumas patologias estão relacionadas à localização. Por exemplo, em V1 a gente tem muito mais ateromatose. Em V3 e V4, que são regiões pouco protegidas, com uma curvatura maior, a gente tem quadros de dissecção. Então, é importante a gente saber também dessa parte anatômica, tá? A artéria vertebral, ela vai irrigar principalmente a fossa posterior, o cerebelo e a medula, e vai fornecer cerca de 25% de todo o sangue que vai para o cérebro. Eu não comentei, mas na artéria carótida, quando a gente tem o bulbo carotídeo, também é importante a gente identificar ele, justamente por também estar relacionado a algumas patologias. Por exemplo, as placas de ateromatose se formam muito mais nos bulbos carotídeos. Bom, quando a gente vai insonar a artéria vertebral com ultrassom, é isso que a gente vê, tá? A gente vê ela passando por dentro dos forames. Então, essa região um pouco mais hipoecóica são os processos e aqui dentro está correndo o vaso. Então, é essa visualização que a gente tem. Isso daqui é ela correndo naquela porção V2. Se a gente mudar um pouquinho o nosso probe e colocar ele transversal lá em cima, a gente consegue ver a porção V3. E como a gente comentou, ela faz uma certa curvatura para poder adentrar o crânio. Então, a gente consegue ver isso mudando a cor do fluxo. A gente vê uma curva e essa mudança de coloração. Onde ela estava azul, ela passa a ser vermelha, tá? Que é justamente essa curvatura. Isso é muito semelhante ao que acontece, por exemplo, no sifão carotídeo, que ele faz esse kinking, né? Essa curva. Então, a gente pode ter ele de duas cores. Não assim seguido, mas a gente consegue, ele está subindo, mas a gente consegue ver de duas cores. Então, a partir do momento em que ela está ascendendo, as vertebrais elas vão se unir e formar a basilar. Antes disso acontecer, ela vai dar alguns ramos. Então, ela vai se projetar pela face anterior e lateral do bulbo, vai seguir cranialmente até a transição bulbo-pontina, mais ou menos, e vai emitir primeiro a paica, né, que a gente tem, que vai irrigar principalmente o bulbo e a face póstero-inferior do cerebelo, tá? E a gente tem alguns ramos que vão para medula, tá? Os medulares são as espinhais anteriores. A gente elas vão se unir, vão formar a basilar. A basilar, ela vai também emitir alguns ramos. O principal que a gente consegue visualizar, inclusive, é a aica, tá? Que vai irrigar também parte do cerebelo. E ela termina nos seus ramos mais terminais, né? Finaliza aqui com seus ramos terminais, que é a artéria cerebelar superior e a artéria cerebral posterior. Tá? Também é importante a gente ter esse conhecimento da anatomia na hora de insonar, que aqui a gente consegue visualizar. Quando a gente está insonando, a gente consegue ver aquela porção de V3 mais distal e quando ela se transforma em V4 e o segmento da basilar. Então, a gente consegue identificar isso no ultrassom. Além disso, a gente consegue ver, por exemplo,
quando a gente tem mais profundo, a paica e também a aica, em alguns momentos. Então, é essa imagem que a gente vai ter, é justamente isso, essa união aqui, que é um Vzinho, tá, das vertebrais, se unindo numa profundidade aqui maior, ou seja, mais profundo, a gente tem a basilar. Então, como a gente está vendo esse fluxo, depois a gente vai explicar na física, mas esse fluxo ele está indo em direção ao crânio e fugindo do nosso probe, que a gente vai ensonar em uma região occipital, né, transforaminal. Então, ele vai ter essa coloração azul, porque está fugindo do probe. A partir do momento que eles passam a ser vasos intracranianos, eles vão formar o que a gente chama do polígono de Willis, que nada mais é que um círculo arterial situado na base do cérebro que vai conectar a circulação anterior com a posterior. O polígono de Willis ele é uma importante via colateral. Quando a gente fala de via colateral, a gente tem algumas vias colaterais primárias, secundárias e até terciárias. A gente pode classificar assim, ou de pequena, média e grande monta. O polígono de Willis, ele é uma das vias colaterais mais importantes. Tá? Porque, por exemplo, se houver alguma estenose, por exemplo, carotídea, aqui já em topo de carótida, eu consigo trazer o suprimento sanguíneo, por exemplo, por uma via colateral da circulação posterior ou até da contralateral pela minha comunicante. Tá? E aí eu consigo suprir essa região aqui. Até menos de 40% da população vão ter esse polígono completo. Então, a gente tem algumas variações anatômicas que eu vou já apresentar. Determinando aqui cada uma dos vasos, a gente tem a artéria cerebral média, tá? O topo aqui da carótida, ou seja, ela está chegando, ela adentra o crânio, ela vai pelo sifão, né, pela parte parte petrosa, chega aqui, já o topo da carótida, e ela vai se dividir em artéria cerebral média e artéria cerebral anterior. Então, elas vão fazer esse primeiro componente, assim como a comunicante posterior, que está originada aqui da cerebral posterior, e vão se unir aqui pela comunicante também anterior. Então, esse é o polígono, são as principais artérias que formam ele. Como a gente falou, existem algumas variações anatômicas, a gente não vai comentar todas, mas algumas são importantes para a nossa identificação. Por exemplo, a artéria cerebral posterior que tem a origem fetal. É a variação anatômica do polígono mais comum. E é importante a gente entender também que muitas vezes na insonação a gente consegue ver esse vaso. O que é a artéria cerebral posterior de origem fetal? Em vez de ela vir da cerebral posterior, ela se origina da carótida interna. Então, da carótida interna, ela já sai. Então, a circulação anterior faz essa irrigação aqui de um território mais posterior. A segunda principal, que é a ausência ou a hipoplasia da ACA no segmento A1, ela é a segunda mais comum, porém é a primeira mais comum quando a gente está falando somente de território anterior, da circulação anterior. Então, essas aqui são algumas variações, mas a gente pode ter, por exemplo, que é uma das mais comuns, é a ausência aqui do segmento A1, tá? E a gente pode ter na circulação posterior também, que é comum, a hipoplasia, a dominância do calibre das artérias vertebrais. Isso não é incomum da gente achar e existe uma tolerância para isso. Então, a gente pode ter uma diferença de calibre, e esse calibre do menor vaso, ele pode ser até 2 milímetros, né? Então, a gente ainda tem essa diferença que é permissiva. Tá bom? Para a gente avaliar todos esses vasos que a gente comentou, a gente precisa fazer por janelas ósseas, tá? E as janelas ósseas nada mais são do que regiões da caixa craniana onde a tábua óssea ela é mais delgada, ou então quando existe um forame natural, que é possível o acesso do sistema carotídeo e vértebro basilar. Essa figura aqui à direita é interessante porque mostra que, quando a gente está falando das janelas, por exemplo, a janela transtemporal, a gente imagina que seja bem estreita, mas não, ela é uma janela até extensa, a gente vem em toda essa região acima do zigomático,
tá? A gente consegue ensonar até um pouco mais posterior aqui do canal auditivo, então ela é bem importante. Já na janela, por exemplo, transorbitária, a gente tem alguns forames naturais, tá? Que é o canal óptico e principalmente o canal óptico, na verdade. Então, a gente consegue fazer essa ensonação por diversas janelas, que é a janela transtemporal, a principal, que é essa que a gente mostrou, por ser um osso, uma região óssea mais delgada. A gente tem a janela transorbital, a transforaminal, tá, aqui atrás, em que a gente consegue fazer toda essa ensonação que a gente comentou da artéria vertebral, basilar, e a janela submandibular, tá, que a gente consegue avaliar a carótida. Eu não vou me estender tanto nessa parte das janelas, porque amanhã o Igor também vai comentar com mais detalhes. Mas essa é mais ou menos como a gente vê os nossos vasos. Por que é importante a gente saber dessa parte anatômica? Porque é isso que a gente vai visualizar no ultrassom. Então, o polígono, ele é visto dessa forma. A gente vai visualizar aqui a chegada, por exemplo, aqui a gente não vai conseguir enxergar nesse plano, mas é a chegada da carótida, emitindo ramos da cerebral média, M1 e M2, e aqui a artéria cerebral anterior. A gente se localiza muito anatomicamente pelo mesencéfalo, e à frente dele corre a artéria cerebral posterior, que está chegando aqui pela basilar. Tá? Então, é essa o nosso entendimento vascular, e por isso que a gente precisa entender essa parte anatômica. Gente, é isso que eu tinha para apresentar da parte de anatomia, só a parte básica, para a gente entender o que a gente vai esperar de cada parte do exame. Deixa eu interromper aqui, querem comentar alguma coisa antes da gente partir para a física, a parte mais pesada? Por mim, eu acho que tá ótimo, acho que foi uma revisão excelente para fazer o exame, e acho que você pode partir já para a parte de física, que acho que essa é a parte que talvez tenha mais dúvidas, né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, então, novamente, para a gente apresentar a física. Essa parte um pouquinho mais puxada, mas vamos lá. Quando a gente está falando, né, do ultrassom e alguns efeitos físicos, a gente fala assim, ultrassonografia. Se eu falar para qualquer pessoa da área médica e perguntar o que é ultrassonografia, eles vão provavelmente falar qual é o método diagnóstico que vai utilizar o eco, né, através de ondas ultrassônicas de alta frequência para visualizar em tempo real as estruturas internas do organismo. E não está errado. Porém, esse entendimento de ultrassom com finalidade diagnóstica, ele só foi começar a ser utilizado em 1940, 1960, por neurologistas austríacos. Mas, a partir daí, o método se difundiu. Bom, para a gente começar a conversar sobre ondas ultrassônicas de alta frequência, e o que é isso, ultrassom, a gente vai começar do princípio básico da física de o que são ondas. Onda nada mais é que um distúrbio, uma oscilação em movimento que transfere energia durante o seu trajeto. Então, imagina que a gente tem uma corda na mão e ela está presa em outro ponto. No momento em que eu agito essa corda, ou seja, eu crio uma certa força com a minha mão, ela vai se deslocar em forma de uma onda e depois vai retornar. Percebam que eu não transferi massa. A corda, ela continua ali existindo, só que eu transferi uma certa energia e que mudou a conformação dessa massa, dessa corda. A onda, ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Quando a onda ela é mecânica, ela necessita de um meio para ser propagada. Por exemplo, o som, que pode ser propagado no ar, né? Ou uma onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de nenhum meio. Por exemplo, o vácuo, tá? A luz se propagando no vácuo. Então, ela não precisa. Então, a gente tem o som, que vai ser o nosso principal método de estudo hoje, o nosso principal estudo, que vai ser uma onda mecânica, tá? E que ela vai ter um sentido vibratório na mesma direção de sua propagação. O estudo do som, ele é chamado de acústica.
acústica. Então, o som, a gente entende o som como aquilo que é o nosso dia a dia, o que a gente ouve, mas a gente só consegue ouvir uma frequência de 20 a 2.000 Hz. Menos que isso, a gente chama de infrassom, tá? Que é ouvido, alguns animais têm essa capacidade, e mais que isso, mais que 20.000 Hz, a gente chama de ultrassom, que vai ser hoje o nosso objeto de estudo. A onda, ela tem alguns componentes que a gente vai apresentar. Por exemplo, um ciclo de onda. Tá? Um ciclo de onda nada mais é que o movimento oscilatório completo da onda. Então, eu começo a medir, por exemplo, de uma crista, que é o ponto mais alto, a outro, ou de um vale até outro. Então, esse movimento todo aqui, oscilatório completo da onda, a gente vai chamar de ciclo de onda. Esse ciclo de onda, ele tem um tempo para ocorrer. E esse tempo para fazer esse completo trajeto, ele é chamado de período. Então, entre uma crista e outra, a gente tem um período. E a frequência é o número de ciclos por segundo. O que é isso? Essa é a parte que eu vou parar um pouquinho para a gente explicar, porque frequência é bem importante. A frequência é o quanto da onda cabe em um segundo, certo? Ou seja, se uma onda minha aqui tem um período de 2 segundos, a minha frequência, 1 sobre o período, nada mais é que 0,5, tá? Então, em 0,5 segundos eu tenho meia onda, certo? Ou, desculpa, em 1 segundo eu tenho 0,5 de uma onda. E isso a gente fala que é a frequência dela. E a frequência, ela é medida em hertz, tá? Então, a frequência é 1 sobre o período. A frequência, quanto maior a minha frequência, ou seja, quanto maior uma frequência, por exemplo, de 15 Hz, que é o que a gente vai ver que é uma frequência de um aparelho de ultrassom, acho que é megahertz, mas vamos colocar como 15. A gente vai ter um número de ondas muito grande dentro desse período de 1 segundo. Sendo assim, essas ondas elas vão ficar muito próximas uma da outra, né? A gente encurta esse espaço. Então, uma onda apenas, ela ocuparia um espaço muito curto. Ondas com uma frequência maior, ou tipo, menor, tá? Por exemplo, uma frequência de 2, né, que é o que a gente vê em probes com 2 MHz, por exemplo, elas são ondas maiores, mais longas, porque em menos tempo, por exemplo, em 1 segundo, ela vai ocupar todo esse trajeto. Então, o comprimento dela, ele é muito maior, tá? Isso é importante porque quando a gente vai estudar em profundidade o alcance dela, ondas com menor frequência, ela ocupa um maior espaço, então ela se propaga por um espaço muito maior. Então, isso é importante, que é o comprimento de onda, que é dado em metros, tá? Então, a gente entendeu que vai ter que gerar uma onda, mas quando a gente está falando do exame, como é que a gente gera uma onda? O ultrassom, ele possui aqui em sua região mais distal cristais que utilizam propriedades piezoelétricas, tá? Esses cristais, eles vão receber uma corrente elétrica, eles vão se contrair e expandir e transformar essas contrações e expansões, vão começar a vibrar, vão transformar em ondas. Então, a gente tem uma corrente elétrica agitando esses cristais, transformando-os em onda sonora, tá? Essas ondas sonoras, elas vão se propagar, tá? E elas vão retornar para esses cristais, e aí ela vai fazer o caminho inverso, ou seja, a onda que está voltando, ela vai ser recebida nesses cristais e vai ser entendida pela máquina como, por exemplo, uma parte elétrica. Então, ela volta como onda mecânica, entra novamente nos cristais e vai ser entendida de forma elétrica. E a gente vai conseguir fazer uma leitura. O nosso transdutor, ele pode emitir 2 tipos de sinais, certo? A gente consegue gerar ondas de 2 formas diferentes. A gente consegue com ultrassom pulsado e ultrassom contínuo. Quando a gente está falando de ultrassom pulsado, a gente tem um pulso de ondas, né, que eu vou gerar. Então, ele emite um pulso de vários ciclos de ondas e depois ele para. E aí eu tenho um tempo em que eu paro de emitir, que é o momento em que o sinal retorna
ao aparelho e será lido. Ele será emitido e lido pelo mesmo cristal, tá? Diferente do nosso ultrassom contínuo, onde um só cristal emite as ondas de forma contínua e outro recebe. Existem algumas vantagens da gente usar ultrassom pulsado, tá? Quando a gente está usando ultrassom pulsado, por eu saber qual é a minha velocidade do som em um meio e saber esse tempo em que eu emito e recebo, eu consigo identificar a profundidade, por exemplo, do meu objeto, né? Do meu objeto de estudo. Então, eu consigo avaliar isso. E a gente ainda falando disso, isso de a gente ter uma frequência, uma quantidade certa de pulsos aqui, a gente chama de frequência de repetição de pulso, ou PRF, tá? Que é essa emissão de forma de pulso. Bom, como a gente estava falando, a gente vai emitir esse pulso de ondas, né? Ele vai ele vai fazer toda a sua trajetória no meio e ele vai retornar. Porém, conforme ele vai penetrando nos tecidos, ele vai sofrendo, vai perdendo energia e vai sofrendo o que a gente chama de atenuação. Essa atenuação, esse fenômeno, ele envolve diversos fatores, ele pode ocorrer devido a diversos fatores, como a absorção da energia, divergência e deflexão. Por que é importante a gente entender isso? Porque o valor da atenuação ele é variável, dependendo do trajeto e da frequência do ultrassom. E como isso influencia? É o que a gente chama de sinal-ruído, como se fosse um índice sinal-ruído. Quando a gente coloca um ultrassom de baixa frequência, né, ele tem uma proporção, né, sinal-ruído bom, ele consegue penetrar em diversas estruturas ósseas, por exemplo, quando é ao crânio, ele consegue chegar a profundidades maiores, porém, ele tem um alcance bom, porém, ele não consegue definir muito bem. Mas ele tem um sinal-ruído, essa relação sinal-ruído muito boa. Já esses de alta frequência, eles têm uma onda mais curta, né, uma frequência de onda maior, mas as ondas mais curtas, eles não conseguem vencer essas atenuações, tá? Então, essa relação também vai ficar comprometida nesse sentido. Então, por que é importante a gente ver isso, né? Um método bom de entender isso é com a relação, por exemplo, das ondas sonoras AM e FM no rádio. Se você for ligar o rádio em uma onda FM, que é uma onda, um tipo de rádio com frequência de onda curta, ele tem uma sonoridade muito melhor. Quando você liga numa AM, que tem umas ondas muito compridas de som, o ruído começa a interferir. Parece que é um som de não muita qualidade, porém ele é tão longo que você consegue ouvir, por exemplo, rádio na estrada, em lugares em que a FM já até parou de pegar. Então, isso faz a gente entender esse comportamento, que uma frequência de onda maior, tá? Ela tem um comprimento de onda menor, ela consegue penetrar pouco, mas ela consegue ter uma resolução muito boa. Então, quanto menor a frequência, quanto maior a frequência, menor a profundidade, mas melhor a minha resolução. Ondas mais de frequência menor são ondas com comprimento maior, conseguem penetrar muito mais, porém, eu já não consigo definir. Então, é isso que, às vezes, no ambulatório, a gente mostra um mesencéfalo e quase ninguém enxerga o mesencéfalo. Realmente, a nossa resolução é um pouco ruim. Então, muitas vezes, o fellow fala, eu aceito que está aí, mas eu não estou conseguindo ver direito, mas ele está lá. Tá? Então, esse é um dos métodos. Além disso, a gente tem outro fenômeno que é a impedância. Tá? Então, na hora que esse feixe está penetrando, ele pode ter alguma resistência na sua propagação. E essa resistência nada mais é que uma certa diferença entre os meios. Essa diferença é que vai gerar as imagens que a gente conhece. Então, na hora que eu estou emitindo aqui um feixe, ele será
devolvido, certo? Só que a gente sabe que ele vai se comportar, esse feixe de ondas, ele vai se comportar de forma diferente em cada um dos tecidos. Quando eu tenho uma diferença muito importante entre um tecido e outro, isso vai ser visualizado de forma melhor, tá? Que diferença de alta impedância mostra para a gente a estrutura como a gente conhece. Então, por exemplo, eu consigo distinguir a musculatura da parede do vaso e dentro correndo o fluxo do vaso, tá? Isso é importante também, por exemplo, quando a gente está avaliando carótida e vê uma placa. Então, a gente sabe que o cálcio, por exemplo, ele tem uma certa atenuação diferente, né? Ele não consegue deixar passar esse feixe, ele reflete a maioria. E o que acontece? A gente gera uma sombra acústica. Isso aqui que eu estou mostrando é o que a gente conhece como modo B, que é o modo de visualização bidimensional do tecido. E ele está sujeito a artefato, justamente, por exemplo, esse tipo de artefato aqui que a gente está mostrando, tá? Mas é o primeiro modo que a gente vai comentar aqui no meio. Ah, tá bom, eu entendi como é formada a imagem, mas a gente está vendo todo santo dia que a gente consegue analisar a velocidade, né, do fluxo de um vaso. Como é que eu vejo isso? Porque até então, o que a gente olhou foi um tecido estacionário, certo? E aqui não, a gente tem algo em movimento. E como é que eu vou fazer para avaliar algo em movimento? Então, isso começou a ser estudado na física e foi denominado o efeito Doppler, que nada mais é que a mudança ou desvio na frequência de uma onda pelo movimento relativo entre a fonte e o observador. Isso foi descrito de diversas formas, não só com frequências sonoras, como frequência de onda sonora, como frequência de luz, e foi muito interessante porque físicos viram que estrelas estavam se aproximando ou se afastando da Terra conforme o seu brilho, sua onda, né, seu espectro de onda era recebido pela gente. Então, a gente conseguia determinar até se galáxias ou depois galáxias ou estrelas estavam se aproximando ou se afastando. Interessante. Bom, de qualquer forma, a gente entende no nosso dia a dia esse efeito Doppler como uma ambulância, né? Se uma ambulância, né, ou que tem uma sirene emitindo som, está se aproximando de uma pessoa, a gente vê que o som dela se torna mais agudo. Por quê? Ela está emitindo aqui uma onda, certo? Só que você vê que a diferença aqui entre uma onda e outra, ela se torna cada vez menor. Se eu fosse colocar aqui, formar uma onda aqui, essa onda seria uma próxima a outra, uma frequência muito mais alta. Isso no som é ouvido como algo mais agudo. E quando a ambulância passa pela gente e começa a se afastar, as ondas vão ficando maiores. Então, a gente entende como uma frequência, a gente tem uma frequência de onda, né, mais comprida, uma frequência de onda menor, que é ouvida pelos nossos ouvidos, por exemplo, como um som mais grave, tá? E por causa dessa diferença, a gente consegue avaliar a dinâmica do fluxo. Como? Vamos lá. Quando a gente emite um feixe, por exemplo, emite um feixe de ondas, essa onda esse feixe, né, essa frequência de ondas, essa frequência de ondas vai ser recebida e depois vai ser devolvida. Porém, a frequência refletida vai ser diferente, certo? Se ela for diferente de forma que a onda que eu recebo, ela tem uma frequência maior do que a onda que eu emiti, a gente entende que o fluxo está se aproximando da gente. Ou seja, ela está fazendo isso aqui, o papel da ambulância chegando perto do observador. Tá? Então, esse é nosso entendimento. E se acontece ao contrário, eu emito uma frequência e essa frequência ela é recebida de volta com uma frequência menor do que emitida, eu tenho que o objeto está se distanciando. Então, o meu fluxo é ao contrário do que eu estou ensonando, certo? Então, eu consigo determinar a direção do fluxo a partir disso. E isso foi estipulado nos aparelhos de algumas formas. Por exemplo, em forma no modo B, de modo M, de cor.
tá? Então, todo objeto, no nosso caso, fluxo, né? Todo fluxo que está se aproximando, ou seja, se as hemácias, que são o nosso objeto de estudo, estão se aproximando do nosso probe, elas vão ter uma cor vermelha. Se elas estão se afastando, ela se torna uma cor azul. Porque essa diferença entre frequência emitida e refletida é interpretada como uma forma positiva ou negativa. Então, isso aqui também influencia. Por exemplo, se ela for positiva, quer dizer também que ela está se aproximando do probe, e se ela for negativa, ela está se afastando. Isso a gente entende aqui pela forma. Esse mecanismo de desvio, a gente chama desvio Doppler ou shift Doppler, tá? Que é nada mais que essa diferença das frequências emitidas e recebidas. Então, a gente vai ter, se aproximar, um fluxo acima da linha de base, né, um fluxo positivo, e se ela estiver se distanciando, um fluxo negativo. Tá? E isso depende de alguns fatores. A partir do shift Doppler, a gente consegue calcular, por exemplo, também a velocidade. Tá? Existe uma fórmula para a gente calcular a velocidade dentro de um vaso. Essa velocidade do fluxo, né, a velocidade do fluxo, ela é definida por uma constante, que é a velocidade do som no tecido, o desvio, o shift Doppler, que é a frequência emitida menos a frequência recebida, ou recebida menos a emitida, e a gente vê aqui embaixo que tem um aspecto aqui que a gente vai ver, que é cosseno do ângulo. Por que isso influencia? Porque quando a gente vai ensonar, eu preciso que esse ângulo esteja o mais próximo de zero, tá? Na hora da fórmula. Porque o cosseno aqui, de 180, ele é 1. Então, a minha velocidade aqui fica muito mais fidedigna, tá? Conforme eu vou alterando esse ângulo mais próximo de 90, por exemplo, eu torno esse meu ângulo próximo a zero, então eu anulo aqui a minha fórmula, eu tenho velocidades erráticas, certo? Então, o meu shift Doppler aqui é zero. Então, conforme eu vou tendo um ângulo próximo a zero, o meu shift Doppler gira numa porcentagem de até 100% de acurácia, e aqui tendendo a zero. Esse limite, até quanto a gente tolera, ele é um pouco variável, tá? A gente coloca que até 60 graus ainda é tolerável para a gente dizer que uma velocidade é fidedigna. Bom, e como a velocidade ela representa... Uma observação, viu, Ingrid? Oi. Ponto esse. Então, nos aparelhos de dedicado, que é o ultrassom cego, normalmente esse ângulo, ele está setado para, no máximo, 10 graus aí. Sim. Nessa segunda linha, tá? Aqui, né? Só, ele já vem de fábrica com isso. Tanto que a gente não fica olhando o ângulo no Doppler. A gente tem que só arrumar nas janelas, né? O posicionamento do probe. Perfeito. Ok. Então, vamos seguir. E como é que a gente vai apresentar graficamente essas velocidades? É o que a gente chama de sonograma. Para a gente poder ver como é que ela vai ser representada graficamente, como a gente vê isso no aparelho, a gente vai ter que entender como um fluxo ele corre dentro de um vaso. Então, o fluxo ele é laminar em todo o sistema circulatório. Isso implica que ele flui mais ou menos em camadas concêntricas, tá? E ele possui velocidades variadas. E quando a gente vai ver, ele faz um fluxo um fluxo parabólico, onde as velocidades no centro aqui do vaso, elas são maiores do que a velocidade na borda do vaso, na parte mais distal do vaso. E isso faz para a gente um fluxo mais parabólico, porém laminar, tá? Quando a gente vê isso no aparelho, isso vai se demonstrar de algumas formas. Isso a gente chama de análise de Fourier, tá? Onde as hemácias que têm maior velocidade, elas vão correr no centro do vaso, e as hemácias mais lentas, né, médias e lentas, vão correr na periferia. Isso é importante porque a gente tem uma conservação de energia cinética quando isso ocorre, tá? E na hora do gráfico, há uma diferença na coloração, onde uma coloração mais clara, tendendo ao amarelo, por exemplo, que são as hemácias de maior velocidade,
elas correm na região mais superior aqui do traço, né, do traçado, e representa a parte mais interna do vaso, e aqui, próximo à linha basal, aqui a linha de base, a gente tem colorações mais azuladas, onde são as velocidades mais lentas. Em algumas patologias, a gente tem que esse fluxo laminar ele é quebrado e se torna turbulento. E aí a gente vê, por exemplo, artefatos, onde essa coloração também está presente aqui embaixo, tá? E a gente fala que e a gente interpreta como aumento de velocidade na parede um fluxo turbilhonado. Eu vou já mostrar para vocês como é que é esse fluxo, tá? Essa quebra de um fluxo laminar. Então, a gente entendeu a coloração, mas a gente tem que entender também que ela tem uma morfologia, né? Por que ela tem essa morfologia? Ela tem essa morfologia correspondendo ao nosso fluxo sanguíneo baseado na nossa bomba cardíaca, certo? Então, na hora que eu tenho a sístole, eu tenho um enchimento maior dos vasos, porque a gente tem um vaso que tem uma propriedade elástica, então ele acumula mais sangue mesmo. Então, você tem esse primeiro ponto aqui, que é o pico sistólico, em que eu meço a velocidade de pico sistólico, tá? Corresponde à sístole. A gente tem a incisura dicrótica aqui, onde eu tenho um fechamento da válvula aórtica e o início da diástole. E o fim aqui é o pico diastólico. Então, eu tenho medidas de velocidade de fluxo nesses pontos, e eu consigo, a partir disso, avaliar qual é a minha velocidade média nesse vaso, tá? Como a gente falou, então, assim que a gente interpreta. Como a gente falou, o fluxo, ele é laminar. Esse fluxo laminar, ele foi descrito por Poiseuille, que foi um médico francês que ele descreveu o fluxo dentro de estruturas cilíndricas, certo? E existem algumas variações nesses cilindros que podem fazer com que mude velocidade, tá? E o fluxo dentro dele. E isso é principalmente relacionado à pressão, o raio do vaso, o comprimento dele e a viscosidade. Então, a gente tem uma fórmula em que a velocidade ela é diretamente proporcional ao raio, tá? E à pressão. Então, quando a gente vai ver fluxo, porque não está falando do fluxo, mas quando a gente vai ver fluxo, ele é inversamente proporcional ao raio. E para que isso muda, por que isso influencia tanto para a gente? Quando a gente vai estudar a estrutura cilíndrica, que são as nossas artérias, algumas coisas influenciam. Por exemplo, a extensão do vaso, o diâmetro dele, a viscosidade sanguínea e algumas obstruções. Então, se a gente tem um fluxo laminar e ele é perdido e se torna turbulento, a gente tem um aumento de velocidade. Isso pode ocorrer em algumas situações, como, por exemplo, uma estenose. Então, grandes variações na velocidade, elas são registradas em um volume de amostra que vai indicar o fluxo turbulento. Então, aqui é como se eu tivesse um vaso chegando numa estenose e aqui eu tenho um aumento da velocidade nesse ponto, certo? Esse aumento de velocidade, ele é interpretado como uma mudança de cor, que a gente chama de aliasing, por exemplo, que a gente consegue ver no modo Collor. Então, a gente tem no fluxo turbulento essa análise variável de cor, em que o fluxo que deveria correr todo vermelhinho, ele começa a mudar as cores dele, tá? E na minha análise aqui da onda, ela não cabe mais, tá? Aqui na minha amostra. Então, o pico dela veio para cá para baixo. E isso a gente chama de aliasing ou aliasing. Como é que a gente interpreta isso também na física, né? Como a gente comentou, a gente tem a frequência de repetição de pulso. Quando isso é maior que 2 vezes a frequência observada, a gente tem até uma medida correta. Só que a gente tem o aliasing, que ele vai ocorrer se a frequência do desvio Doppler exceder metade do PRF, né? O PRF sobre 2. O que significa isso? Vamos lá. Se a gente for imaginar que a gente quer fotografar, por exemplo, vamos colocar aqui uma ideia. Se a gente quiser fotografar uma roda de um pneu que está em movimento, eu vou tirar várias fotos, fazer vários cliques, onde eu tiro a primeira foto e vejo
essa imagem aqui. Na segunda foto, eu já vejo que ela mudou um pouco de posição. Na terceira, continua, e na quarta, eu tenho essa medida aqui, essa posição. Então, baseado nisso, eu consigo ver qual é a direção que essa roda está seguindo. Então, ela está girando no sentido horário, né? Quando, por exemplo, eu mudo isso, eu deixo o meu clique da foto, por exemplo, mais lento, a minha roda continua girando na mesma velocidade, mas os meus cliques mudaram. Então, eu tiro uma foto e eu pego aqui ele como se fosse em 12 horas. Depois, aqui em 6. Eu não consigo interpretar em que direção essa roda gira. Entende? Então, isso daqui, pra gente, ele excedeu o desvio Doppler, ele excedeu o PRF. Quando eu vou olhar aqui no gráfico, cada linha dessa, por exemplo, é um pulso de onda, né? Então, eu emito o pulso e recebo, eu tenho tempo suficiente para receber esse pulso de volta, uma frequência desse pulso de volta, né? E eu consigo ver a direção em que ela está seguindo. E subsequente, então eu consigo encaixar a minha onda toda e eu consigo fazer uma correspondência no meu gráfico. Quando, por exemplo, eu tenho uma onda inteira dentro de uma faixa aqui de PRF, por exemplo, de insonação aqui, por exemplo, tá, de frequência, eu não consigo saber se essa onda está subindo, se ela está descendo, eu não consigo determinar ela. O que eu preciso fazer? Eu preciso fotografar ela mais vezes para essa onda apenas se tornar isso. Ou seja, eu preciso aumentar o meu PRF para eu poder encaixar ela e enxergá-la, tá? É por isso que eu preciso. Então, Ingrid, deixa eu te pedir uma coisa. Tem uma caixa do Meet, está compartilhando sua tela, que está um pouco na frente. Isso, só. Perdão. Desculpa. Deu para pegar essa parte, mas dá para ver meu mouse mexendo? Dá, né? Dá sim, pode continuar. Então, eu não vou me alongar muito, eu acho que esse é um parâmetro da física que é bom a gente explicar, um parâmetro do ultrassom que é bom a gente explicar ainda na física para entender, mas outras interferências dessa, né, vão ser explicadas posteriormente. Então, Pois é, Ingrid, tem um nome que a gente costuma chamar isso, que é o limite Nyquist, né? Que é o PRF sobre 2. Então, quando ultrapassa esse limite, a gente tem o artefato que é o ALICE, né? Perfeito, doutora, eu esqueci de escrever aqui. Então, a gente vai recapitular aqui algumas modalidades, porque a gente entendeu agora como eles acontecem na física. Então, o modo B nada mais é que a visualização bidimensional do tecido, que a gente entendeu, que ele vai se dar em escala de cinza, por comparando os refletores, né, fortes e fracos. Então, a gente entendeu o porquê que a gente consegue e como a gente consegue essa imagem. O modo Color Doppler, que é essa avaliação do fluxo, direção de fluxo baseada em cores, a gente consegue, né, e visualizar, por exemplo, um fluxo turbulento. E aqui eu consigo ver um fluxo turbulento por essa mudança de cores. Né? Eu teria uma cor só e aí eu tenho uma mudança, que é também um método do ALICE. No modo B, eu consigo ver a direção e a profundidade. Tá? Então, modo M. Desculpa, eu falei modo M, que é justamente o vermelho se aproximando e o azul se afastando, tá? E eu também consigo, por ele, avaliar a profundidade em que eu estou, baseado exatamente naquilo da velocidade do som no tecido e com a diferença da velocidade emitida, eu consigo a profundidade. E o modo espectral, tá? Que é a que a gente mostrou, que é essa onda formada que avalia a velocidade e a distribuição da velocidade e índice de pulsatilidade. Bom, os parâmetros que a gente também pode ver, como a profundidade, que é esse que a gente comentou, o volume da amostra, que é baseado no tamanho do vaso, a força, que nada mais é que a força propriamente dita da vibração dos cristais, tá? E o ganho, que é como se eu aumentasse a potência da frequência que eu estou recebendo, vão ser explicados nas aulas mais à frente, que são as aulas do Igor.
Então, só para a gente já introduzir alguns desses parâmetros baseados na física. Então, em conclusão, o ultrassom ele é realizado através da análise das frequências emitidas e refletidas por cristais piezoelétricos. O efeito Doppler ele é utilizado principalmente para avaliar velocidade do fluxo no vaso, né? Não só velocidade, direção, como a gente comentou. E existem parâmetros que podem ser ajustados, que é o ganho, a força, a amostra, que aí vai melhorar nossas imagens e os valores de velocidade. É isso. Obrigada. Muito bom, Ingrid, excelente a aula. Acho que foi bem explicativo, né? É uma parte mais complexa, né? E às vezes a gente precisa ler e reler várias vezes para conseguir entender. Acho que você explicou muito bem, né? Obrigada. Um tema árduo, né? É um tema árido, exato. Um tema árido, doutor. Ficou alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar? Tá bom. Obrigada. Então, vamos lá, gente. A próxima aula é a aula da Alexia Almeida. Ela vai falar de equipamentos e técnicas de ultrassom. Obrigada, Alexia, por dar a aula. Pode compartilhar sua tela. A Alexia também é ex-fellow, pós-graduanda, né? Da neurovascular. Olá, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo minha tela? Boa noite. Estamos vendo sim, Alexia. Pronto. Estão me ouvindo bem também? Muito bem. Posso começar? Tenta ocultar essa caixa do Meet, Alexia, para não atrapalhar as imagens. Posso começar? Pode. Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa série de aulas sobre Doppler transcraniano, né? Eu fiquei incumbida de falar um pouquinho sobre equipamentos e técnicas, né? A Ingrid já introduziu alguns dos dados que eu ia falar hoje, mas a gente vai tentar especificar e aprofundar um pouquinho mais sobre eles, né? Bom, talvez uma das primeiras dúvidas que surjam quando a gente inicia o Fellow, né, e começa a utilizar o Doppler transcraniano, né, com relação aos equipamentos de Doppler disponíveis, né? E no nosso serviço, a gente tem disponível tanto o Doppler dedicado quanto o duplex transcraniano, né? Então, surgem muitas dúvidas a respeito das diferenças dos exames, né? Com relação às diferenças dos exames, né? E para a gente entender isso, a gente precisa primeiro conceituar alguns dados e falar um pouquinho sobre nomenclatura, né? Como a Ingrid já falou bastante sobre Doppler, né? O objetivo principal do Doppler é realmente fazer essa avaliação hemodinâmica do fluxo sanguíneo, né? E o Doppler, ele pode fazer isso de forma isolada, focada na avaliação do fluxo, na avaliação espectral, que é o Doppler dedicado, né? Que é dedicado para avaliação espectral, ou ele pode fazer isso combinado com outras modalidades de exame, né? Que aí entra o duplex transcraniano. O duplex, ele é um Doppler associado a outras modalidades, principalmente a avaliação por ecografia, né, que é o ultrassom. Essa avaliação por ultrassom nos permite uma avaliação anatômica das estruturas adjacentes aos vasos mais específica, né, permite uma melhor definição anatômica. Então, esse duplex acaba sendo a combinação de algumas técnicas de ultrassom e de Doppler. Né? Então, falando mais especificamente sobre cada um dos aparelhos, ambos necessitam de transdutores para emitir o sinal de ultrassom. Né? Então, o transdutor é que vai ser o emissor do ultrassom. Dentro do transdutor, existe uma série de cristais piezoelétricos, né, que quando são submetidos à voltagem, por exemplo, quando a gente liga o Doppler na energia, na tomada, esses cristais eles vão vibrar e se contrair e relaxar e vão emitir ondas a partir desses, né? E essas ondas vão atingir os alvos nos tecidos que a gente está objetivando, né? E aí esses tecidos, a depender do poder refletor, vão refletir essas ondas de volta para o transdutor. Então, o transdutor, ele tanto emite a onda, quanto ele recebe o sinal refletido das estruturas, né? E existem diversos tipos de transdutores em cada um dos aparelhos.
No aparelho do dúplex transcraniano, os transdutores que a gente mais costuma utilizar são esses daqui. A gente tem o linear, o setorial e o trapezóide, né? A configuração do probe é que vai variar e vai determinar a aparência da imagem. Então, nesse probe aqui mais linear, a gente vai ter uma imagem mais retinha, mais linear. E nesse probe aqui no trapezoide e no setorial, a gente vai ter essa imagem em leque, né, um pouquinho mais aberta. Além deles variarem na configuração, eles vão variar com relação à frequência que vão emitir, né? Então, a gente tem transdutores com frequências maiores e menores. O transdutor linear costuma ter frequências maiores, frequências que variam de 5 a 15 até 18 MHz, né? Um conceito importante que tem que ficar é que quanto maior a frequência do transdutor, melhor a resolução da imagem, tá? Então, transdutores com maiores frequências têm imagens com resoluções melhores e são melhor para avaliar estruturas mais superficiais. Então, por exemplo, o transdutor linear, ele é mais utilizado para avaliar a estrutura extracraniana, né? Vasos cervicais que costumam ser mais superficiais. O contrário vale para os outros transdutores, né? O setorial e o trapezoide, eles costumam ter frequências um pouco menores, né? Variando, o trapezoide é de 1 a 3 MHz e os outros aí mais intermediários, 4 a 8 MHz, né? E esses transdutores, eles são utilizados principalmente para avaliação de estruturas intracranianas, que são mais profundas e que normalmente têm uma interposição óssea, né? Então, esses transdutores, eles conseguem, com a menor frequência, penetrar mais profundamente nos tecidos, né, às custas de uma resolutividade um pouquinho menor, né? Então, esses transdutores, eles atravessam os ossos, principalmente, né, na verdade, limitados a regiões do osso que são um pouquinho mais finas, né, que são as janelas ósseas naturais, principalmente a janela temporal que a gente tem. Então, a gente tem esses transdutores aqui que são do dúplex e a gente tem o transdutor do dedicado, né, que não permite avaliação de ultrassom, né? Ele aqui normalmente é um transdutor um pouquinho menor, geralmente que a gente usa na frequência de 2 MHz. E aqui é só reforçando o que eu acabei de falar, né? Então, um transdutor de alta frequência, ele permite a melhor resolução espacial, mas é ruim para profundidade. E um transdutor de baixa frequência, ele tem uma pior resolução espacial, mas ele é melhor para maiores profundidades, né? E a diferença do campo que eu falei é com relação a isso aqui, né? Então, aqui a gente tem esse campo mais em leque e aqui a gente tem esse campo mais linear. Bom, e com relação ao campo de ao campo que eles vão gerar, né? O campo de cada transdutor, ele é determinado pelo arranjo espacial dos elementos piezoelétricos em sua superfície, né? Então, a gente vai ter a geração de um campo extenso e vai ter um campo mais proximal e um campo mais distal, né? E a zona de transição entre o campo proximal e o campo mais distal costuma ser a nossa área de foco, né? A nossa área de melhor resolutividade que a gente vai avaliar é a imagem que fica geralmente nessa zona de transição, né? E para a gente ajustar essa zona, normalmente a gente vai mexendo na profundidade. Bom, a Ingrid já introduziu na aula sobre as modalidades, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais e dar um pouquinho mais detalhes sobre cada uma delas, tá? Então, a gente tem diversas modalidades no dúplex transcraniano que nos ajudam a complementar o exame, né? Então, a gente vai ter o modo B, a imagem de fluxo colorida, o modo de energia, que é o Power Doppler, e o modo espectral, além do modo M também, tá? Falando um pouquinho mais sobre cada uma delas, o modo B, né, o Brightness Mode, ele permite a visualização bidimensional do tecido, né, que é baseado principalmente nos princípios de ultrassom. Então, a gente vai ter o transdutor emitindo ultrassom e a gente vai ter as estruturas, os tecidos, refletindo esse sinal do ultrassom, né? Cada tecido tem um poder refletor diferente e isso vai ser transformado numa escala de 5. Então, tecidos refletores fortes, né, por exemplo, cálcio, osso, eles vão ser refletores mais fortes e vão ter uma imagem mais esbranquiçada, mais hiperecóica. E tecidos que são refletores mais fracos, por exemplo, as hemácias, né, elas vão se refletir numa imagem mais escura, mais hipoecóica, né? A presença desses refletores fracos e fortes faz gerar um tipo de artefato específico do modo B, que é o artefato de sombreamento, né? Então, uma estrutura que é refletora muito forte, por exemplo, uma placa calcificada, né? Ela impede a propagação do som além dela, né? Então, impede a propagação anterógrada da onda, né? Então, as estruturas atrás dela podem ficar sombreadas, né? Sombras acústicas que a gente costuma chamar.
Um outro modo muito importante da nossa prática, né, é o modo Color, né, que é a imagem de fluxo colorida ou o CFI. O modo Color, ele é importante principalmente para a análise do fluxo sanguíneo. Então, estruturas que têm uma velocidade de fluxo vão ser transformadas pelo modo Color em cores, né? Então, essas cores normalmente já estão estabelecidas, pré-determinadas, né? Segue-se uma convenção de que a cor vermelha está relacionada a um fluxo ao encontro do transdutor, né, um fluxo em direção ao transdutor, e a cor azul normalmente é interpretada como um fluxo que está se afastando do transdutor, né? E para a gente avaliar o fluxo, mais especificamente, a gente consegue ir ajustando o color box, né, a caixa de cores, essa caixinha que a gente pode diminuir ou aumentar para poder estudar uma sub-área de interesse. Então, a gente consegue reduzir a caixinha, focar numa artéria principal e conseguir estudar ela melhor, né? Um outro fato importante desse modo Color é que esse modo, quando a gente tem alterações de fluxo, a gente consegue ver alterações de cor relacionadas a essa alteração. Por exemplo, aqui a gente tem um fluxo teoricamente normal, né? Um fluxo em direção ao probe e um fluxo contrário ao probe, né? Em fluxos mais turbulentos, mais turbilhonados, como, por exemplo, estreitamentos, estenoses, a gente vai ter uma alteração no padrão de cores do color flow. Então, a gente pode ter as cores mais vibrantes e mais vivas e sem essa diferenciação adequada, né, do vermelho e do azul, como aqui está bem estabelecido. Então, esse aqui é um fenômeno de aliasing que a gente consegue ver, né? Então, por exemplo, em estruturas em vasos estenosados ou estreitados, né, a gente pode ter esse fenômeno de aliasing com essa alteração de cores, né, que é um dado a mais que o modo Color consegue nos mostrar. Já o modo espectral, ele é focado principalmente na avaliação da morfologia da onda, né? Então, a gente tem aqui o CFI e a gente tem aqui o modo espectral, né? O modo espectral é o principal modo do Doppler dedicado, né? O Doppler é dedicado ao modo espectral. Então, a gente consegue avaliar aqui mais parâmetros da onda, com relação à velocidade, os picos sistólicos e os índices, principalmente de pulsatilidade e resistência. Normalmente, a gente utiliza os modos associados, né? Então, a gente junta o CFI com o modo espectral e aí a gente seleciona, né, a artéria aqui no CFI e vai avaliar os parâmetros da onda. Já o modo Power Doppler, ele é um modo que a gente não costuma utilizar tanto com frequência no nosso dia a dia, né? Mas é um modo que a gente pode utilizar em situações específicas, porque é um modo que potencializa o fluxo, né? Ele é mais sensível ao sinal de fluxo, então ele permite captar estruturas que tenham fluxos mais baixos, mais lentos, então veias e pequenas artérias, né? Lembrar que o modo Power Doppler, ele não vai diferenciar a direção do fluxo, né? Ele só vai registrar a presença. Então, a imagem normalmente aparece assim, ó, alaranjada, avermelhada, mais forte. Então, a gente vê que a estrutura tem fluxo, mas a gente não consegue referir a direção exatamente, tá? O modo Power Doppler pode ser útil em algumas situações específicas. Por exemplo, às vezes a gente está em dúvida em uma obstrução carotídea, né? Se é uma oclusão completa ou uma suboclusão. Então, a gente pode fazer uso do Power Doppler, por exemplo, para avaliar se existe fluxo residual naquela estrutura, por exemplo, tá? E um outro modo, o modo M, Motion, né, que a gente usa bastante, principalmente no Doppler dedicado. Através desse modo, a gente consegue avaliar em que profundidade existem estruturas em movimento. Então, por exemplo, às vezes a gente está com o Doppler lá na janela temporal e a gente não consegue fluxo de nenhuma estrutura. Mas a gente consegue avaliar aqui no modo M que em determinada profundidade existe alguma estrutura com movimento que está se aproximando ou se afastando do transdutor, né? Então, a gente consegue, através do modo M, ir direcionando a profundidade, né? Superficializando ou aprofundando um pouquinho mais para atingir o vaso. Tá? E com relação aos parâmetros e configurações do aparelho, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre profundidade, ganho, potência, entre outros, tá? Então, como eu falei para vocês, né, o transdutor, ele vai gerar um campo e, através desse campo, a gente vai tentar aumentar ou diminuir a profundidade para atingir a área de interesse,
né? Um outro dado importante é o volume de amostra, né? Então, o volume de amostra, o ideal é que a gente ajuste esse volume de acordo com o tamanho do vaso que a gente está procurando, né? Então, assim, lembrar que um volume de amostra muito grande, se você quer pegar muita coisa, acaba trazendo sinais de vasos adjacentes, de vasos vizinhos que não são a nossa zona de interesse, né? Então, na prática, a gente costuma deixar um volume de amostra já pré-estabelecido, né? E raramente a gente costuma aumentar ou diminuir esse volume de amostra, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, na figura A, a gente tem um volume de amostra otimizado, né? Quando a gente tenta aumentar muito esse volume, né, a gente já começa a captar estruturas que talvez não sejam do nosso interesse, né? E aqui, com o sample muito grande, né, resulta na visualização do espectro Doppler de outras artérias, ou, por exemplo, de outras veias. Aqui, acabou pegando a veia jugular adjacente, né? A gente queria ver a carótida e acaba vendo a veia jugular adjacente, né? Então, é importante a gente sempre manter o volume adequado para o tamanho do vaso. Um outro dado que a Ingrid acabou já falando bastante na aula anterior é com relação à frequência de repetição de pulso, né? Só reforçando o que a gente já bateu nessa tecla, né? O Doppler que a gente utiliza não é um Doppler contínuo, é um Doppler pulsado. Então, isso quer dizer que o impulso é gerado, existe um intervalo até a geração de novo impulso. E a frequência com que esses impulsos são gerados é chamado de frequência de repetição de pulso. A gente mede essa frequência em Hertz e, na nossa prática, né, no Doppler, essa frequência de repetição de pulso acaba sendo interpretada como a escala que a gente utiliza. E essa escala a gente pode aumentar ou diminuir, né? Então, assim, quanto mais a gente vai aumentando a escala, deixa essa escala mais alta, a gente melhora a imagem de estruturas superficiais. Então, a gente melhora a resolução dessas estruturas, né? Já em artérias mais profundas, é ideal que a gente utilize uma escala mais baixa, né? Quanto maior a profundidade da estrutura, né, em mais tempo aquele pulso vai demorar para ir e para retornar, né? Isso é um conceito importante, né? E quanto menor a frequência de repetição de pulso, maior o risco de aliasing, né? E reforçando, o que é o aliasing que a Ingrid já explicou para a gente, né? O aliasing é um fenômeno que ocorre quando acontece um desencontro entre o desvio Doppler e a frequência de repetição de pulso, né? Existe esse limite, Nyquist, aqui que a doutora até falou, né? E que diz que o desvio Doppler, ele não pode ser maior do que a metade do PRF. Então, assim, quando o PRF, ou seja, a escala, está mais baixa, existe um maior risco desse desvio Doppler se aproximar da escala e gerar o artefato de aliasing, que vai aparecer na nossa imagem dessa forma. Então, o artefato de aliasing, ele vai aparecer quando o ultrassom, ele corta uma parte do espectro e começa a refletir, por exemplo, na outra área, como se fosse negativo, né? Aparece uma falsa sensação de mudança de fluxo, né? E como é que a gente consegue corrigir esse aliasing, né? A gente vai ter que acabar mexendo na frequência de repetição de pulso, né? Ajustando a escala ou alterando, por exemplo, a linha de base. Um outro parâmetro importante do ultrassom é com relação ao power e o ganho, né? O power, a potência do aparelho, está relacionada com a força com a qual os cristais piezoelétricos vão vibrar, né? Então, a gente tem a potência máxima em cada um dos aparelhos e, normalmente, a gente vai ajustando essa potência de acordo com a estrutura que a gente quer analisar. Estruturas mais superficiais, mais delicadas, como, por exemplo, análise e avaliação de janela transorbitária, a gente costuma reduzir esse power, essa potência do aparelho para 10%, até no máximo 30% da potência dele, né? Porque são estruturas mais superficiais e delicadas, né? O ganho é um outro método também para aumentar a sensibilidade, né? A gente precisa ter cuidado também no ajuste desses parâmetros, né? Porque quando o ganho ele está muito aumentado, a gente pode ter interferência, né? Interferência sonora mesmo de outras estruturas, né? Então aqui a gente tem um ganho normal, foi aumentando o ganho, e quando a gente aumenta o ganho para um máximo, além do ideal, a gente começa a ter interferência
sonora, interferência de outras estruturas aqui ao redor, né? Então, acaba atrapalhando a nossa análise. Inclusive, quando a gente também reduz muito ganho, a gente acaba tendo mais dificuldade de captar o sinal das artérias, dos vasos que a gente está querendo, né? Então, assim, o ganho, normalmente a gente mantém num valor ali intermediário e vai regulando conforme a estrutura que a gente quer analisar. Tá? E com relação aos artefatos, né, que a gente pode ter na imagem, né? Existem alguns artefatos que eu já citei, né? Por exemplo, o artefato de sombreamento, que pode acontecer no modo B, principalmente, né? E a gente tem o artefato de aliasing, como eu já mostrei para vocês. Então, o artefato de aliasing, aqui, no modo de color, no color flow, ele vai aparecer realmente dessa forma que eu falei, né? Com uma mistura de cores, né? Isso aqui pode indicar para a gente, talvez, um fluxo mais turbilhonado, né? E o aliasing no modo espectral vai aparecer dessa forma, né? Como se estivesse cortando a onda pela metade e ela aparecendo aqui negativa, tá? Então, a gente tem artefato de sombreamento, aliasing, a gente tem o de bleeding, extravasamento, a gente tem, por exemplo, a imagem em espelho, né? Então, a gente vai ter esse artefato de análise em espelho quando a gente vai ter uma mesma artéria com ambiguidade direcional. Então, vocês vejam que aqui provavelmente é o mesmo vaso, né? E que ele vai aparecendo em duas direções, né? Então, de forma parecida. Então, aqui é o artefato em espelho, né? Normalmente, a curva falsa, ela costuma ter um sinal um pouquinho mais fraco do que a curva verdadeira, né? Mas isso nem sempre acontece. Então, às vezes, o artefato em espelho pode confundir a gente, tá? É um artefato mais comum em pequenos vasos, e como eu falei, ela tem um sentido um pouquinho mais... Ela tem um sinal um pouquinho mais fraco do que a imagem verdadeira, né? E a imagem espelho, normalmente ela vai acontecer em algumas situações específicas, né? Como, por exemplo, quando a gente está com o ângulo do Doppler muito alterado, um ângulo ali próximo a 90 graus, pode gerar um artefato em espelho, ou, por exemplo, quando a gente está com um ganho muito alto, como eu falei anteriormente, né? Como se fosse uma interferência no sinal da imagem, que pode se mostrar dessa forma, tá? Alexa, só um comentário também do espelho, é que ele pode aparecer também em fluxos muito turbilhonados, né? Então, se tem uma estenose muito crítica, então aí o espelho vai te ajudar no contexto ali, né, de uma interpretação, além do aumento da velocidade, os outros sinais de estenose, o espelho também te mostra que também aquele fluxo pode ser não laminar, né? Então, acaba juntando com outros parâmetros, né, a gente consegue ir determinando, por exemplo, se existe uma estenose naquele vaso, né? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre equipamentos e técnicas, né? Algumas das coisas já tinham sido abordadas antes pela Ingrid, mas tentei trazer o principal sobre os aparelhos e as modalidades. Foi ótimo, Alexa, muito bom, parabéns. E é sempre bom reforçar os conceitos, né? Porque esses conceitos a gente vai precisar muito deles, né? Ao longo do ano, conforme a gente for fazendo os exames, a gente vai sempre ter que recorrer. Até hoje, né? Eu recorro quando faço exames, então vai ser uma coisa que a gente precisa aprender. Foram ótimas as aulas. Obrigada, meninas. Alguém tem alguma dúvida? Excelente, acho que as aulas foram bem complementares, né? Então, um ótimo começo, assim, para a gente pegar os principais conceitos, né? Do Doppler. Lembrando que nesses artefatos, né? E a gente precisa entender por que está tendo um artefato, até para a gente conseguir melhorar a imagem, né? Então, por exemplo, quando a gente tem o aliasing, a gente vai ajustar a linha de base para a curva caber, né? A gente vai aumentar a escala para reduzir o aliasing. Quando tem, por exemplo, o artefato em espelho, a gente pode tentar melhorar o ângulo, reduzir um pouco o ganho, né? Então, é importante entender os conceitos para a gente conseguir também melhorar a imagem, conseguir um exame melhor, né? E, por exemplo,